Olá, meus caros alunos da mediação tecnológica, tudo bem com vocês? Alunos do segundo ano, estamos aqui, sejam muito bem-vindos. Espero que estejam tudo maravilha com vocês e ansiosos para assistir essa nossa primeira aula desse ano. Vocês agora estão no segundo ano, venceram a primeira etapa, né, do primeiro ano, agora já estão migrando para o segundo ano. E para os veteranos que aqui já nos conhecem, que já sabem como são as nossas aulas, né? Tá tudo bem, mas para quem tá de repente algum aluno novato na mediação tecnológica, a gente sabe que o componente curricular de sociologia, ele se divide em dois momentos, né? Em duas unidades. A unidade 1 e a unidade 2, né? E ao final de cada uma dessas unidades, vocês se submetem a uma avaliação, né? É uma avaliação da qual vocês terão uma nota para serem alcançadas, né? Ao final de cada unidade. Então, é importante, a gente sempre avisa aqui, que é importante vocês estarem sempre estudando, revendo as aulas, né? Ao final de cada aula, fazendo as atividades que são propostas, né? Para que não deixe tudo para a última hora e estudar tudo num dia só, achando que vai absorver o conteúdo, né? Mas aqui estamos para essa nossa primeira aula, estávamos aqui, ó, numa ansiedade só, né? Para conhecer vocês que estão aí, é um prazer todo meu, né? E quando a gente tem esse primeiro encontro, né, para aqueles que são novatos e para quem já teve aula comigo ano passado, no primeiro ano, já me conhece, mas para o nosso primeiro encontro, a gente sempre faz o quê? A gente se apresenta, né? Então vamos lá, para a nossa apresentação aqui no slide. Quem sou eu então, né? Eu sou a professora Luciana, tá? A minha formação é graduação em Ciências Sociais, né? Eu me graduei em 1997, muitos de vocês não eram nem nascidos, né? Eu acho que a grande maioria. Eu estudei na Universidade Federal da Paraíba, eu sou paraibana, olha só, da cidade de Campina Grande, né? Fiz pós-graduação em Metodologia do Ensino Superior, já aqui em Rondônia, no Centro Universitário São Lucas, e sou professora da mediação tecnológica desde o ano passado, em 2025, tá? E, para tanto, né, como eu falei no início, nessa introdução, o nosso componente curricular, ele se divide em dois momentos, né? Então, aqui nós temos a unidade 1, que geralmente vem acompanhado de 10 aulas, e depois teremos uma aula de revisão e uma aula para recuperação. E nessas 10 aulas que nós temos aqui de conteúdos, nós vamos trabalhar nessa primeira unidade aqui, ó. Vamos trabalhar esses conteúdos aqui. Então, primeiro, os povos originários da América Latina, que é a nossa aula, inclusive, de hoje, será essa aula inaugural, essa primeira aula, né? Nós vamos falar sobre esses povos que originaram a América, né? Ao que nós conhecemos como América. As sociedades tradicionais, que será tema da nossa segunda aula. As populações tradicionais em Rondônia, também tema da nossa terceira aula. Os movimentos sociais divididos em parte 1 e 2, isso dividido também em duas aulas aqui, tá? Também, divididos movimentos sociais contemporâneos, parte 1 e 2, nós vamos ver a parte 1 e 2 dos movimentos sociais contemporâneos. O trabalho na sociedade, as transformações no mundo do trabalho e a estratificação e desigualdades sociais, parte 1. Olha só, então a gente vai ver todos esses temas, né? Todos esses objetos do conhecimento na disciplina de Sociologia ao longo dessa unidade 1. E, para tanto, hoje a gente começa, né, exatamente falando desses povos que originaram aquilo que nós conhecemos como América, né? Então,
antes de mais nada, antes da gente entender um pouquinho quem são esses povos, por que a América do Sul, do Norte, Latina, né? Por que são chamados de latinos, né? Então, antes de entender tudo isso, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: somos americanos? Será que somos, né? Então, aqui, os povos originários ou latinos americanos, né? O subtema da nossa aula de hoje. Quem são os povos originários da Abya-Yala? Já ouviram falar sobre isso? Aí você deve estar perguntando, professora, que nome esquisito é esse? Abya-Yala? O que significa isso, né? Nós vamos hoje entender o que é a Abya-Yala, né? E como isso hoje é tido como um novo olhar sobre a nossa colonização, né? Também vamos ver os povos originários e seu reconhecimento, os povos originários e as identidades nacionais, e também indígenas, eles perdem a identidade se eles forem morar na cidade? O que você acha aí? Será que perdem essa identidade? Então vamos lá, vamos avançando aqui, né? Portanto, aqui a gente traz inicialmente essas duas imagens, né? Aqui a imagem de uma mulher indígena que trabalha nas ruas do Peru, né? Uma mulher indígena aqui. Pela máscara a gente dá para imaginar que foi durante exatamente enfrentando os riscos da Covid-19, né? E aqui está uma bandeira, né? E que bandeira, professora, é essa? Né? Que bandeira é essa? É a bandeira chamada Ipiala, né? Essa bandeira, ela possui 7 cores principais e cada cor que tem aqui nela, ó, ela carrega um significado. Portanto, ela é o símbolo dos povos originários da região da Cordilheira dos Andes. E não somente da Bolívia, mas também do Peru, do Equador, da Argentina e no sul também do Chile. Essa bandeira aqui, Ipirala ou Ipiala, como queiram, ela foi instituída em 2009, certo? Ela foi instituída em 2009, exatamente durante o governo de Evo Morales, né? O significado dessa bandeira, qual o significado dela? Por que essa bandeira, a gente está falando dessa bandeira Ipirala, né? Ou Ipiala? Ela representa essas 7 cores aqui, ó. Ela representa a diversidade, a unidade dos povos andinos, né? É o sinônimo principalmente de quê? De resistência, tá? Sinônimo de resistência e sinônimo de identidade. Resistência e identidade. E também sinônimo de interculturalidade. Então, é uma bandeira muito importante como símbolo de resistência e identidade para esses povos, né, originários. Quem são, então, esses povos originários, né? Antes de mais nada, para a gente entender aqui, antes de existir o nome América, olha só, antes de existir esse nome, esse continente, ele já era habitado por milhões de pessoas, né? Então, as florestas, os rios, eram o lar de uma diversidade de povos com língua, cultura e crenças próprias. Então, o nome Abya-Yala, né, esse nome Abya-Yala, ele não era apenas um nome geográfico, mas era uma forma de reconhecer que a Terra era viva. Portanto, esse nome dado de América foi um nome dado pelos europeus. Mas aqui já existiam povos, né? Então, Abya-Yala, né, na língua do povo Kuna, ele significa terra madura, terra viva ou terra em florescimento. Então, isso aqui é o resgate. Então, é o sinônimo, na verdade, para o que hoje nós conhecemos de
como América, né? Então, antes da chegada dos europeus, já existiam sociedades aqui, sociedades inclusive complexas, com tecnologias, com grandes civilizações que se desenvolveram a matemática, a arquitetura, como, por exemplo, vocês veem principalmente nas aulas de história, né? Dos maias, dos astecas, dos incas, né? Então, a Abiala, ela vem sendo usada. Então, por que que a gente traz esse termo de Abiala, né? Então, é um termo para fazer um resgate, né? Ela vem sendo usada como uma autodesignação dos povos originários do continente, como contraponto, principalmente à América. Então, eles querem resgatar o nome Abirala, porque antes dos europeus chegarem aqui e dar esse nome de América a este continente, né, já existiam povos que aqui viviam. Então, eram povos que cuidavam da terra, que tinham amor pela terra, que tinham amor pelo florescimento, que tinham amor pela sustentabilidade, né? Então, eles valorizavam o lugar onde viviam. Então, é um termo utilizado o termo América é exatamente esse termo utilizado pelos conquistadores europeus. Então, hoje, esses povos originários que aqui habitavam, né, os seus descendentes, eles querem resgatar esse continente do qual eles já habitavam aqui, eles querem ressignificar esse continente, agora chamando inclusive de Abirala, né? Então é esse termo exatamente que fala de uma terra viva, né? Então a natureza, para muitos desses povos, ela era considerada principalmente sagrada, né? Então era a Pachamama, era a mãe terra. Então com a chegada desses europeus aqui, ó, o continente, ele marca o início de uma nova era de transformação, de exploração, né, de escravização. Então, por isso que esses povos aqui originários querem resgatar essa terra, né, essa terra viva. E para tanto, né, quais são então, professor, essas regiões que compreendem essa Abiala, né? Quais são essas regiões, né? Então a gente vai ver aqui que essas regiões da Abiala, elas são formadas, né, por sub-regiões, né? Além das regiões principais, ela tem as sub-regiões, né? Então aqui tem a Tawantinsuyo, né? Tawantinsuyo, a região do atual Peru, Equador e Bolívia, né? A Anahuac, que é a região do atual México e Guatemala, das terras guaranis envolvendo parte da Argentina, do Paraguai, sul do Brasil e Bolívia, né? Então, quando a gente fala nessas regiões que compreendem a Abirala, né? Ou seja, todo esse continente americano, a gente está falando dessas regiões aqui, ó, tá? E a Pindorama, que era um nome que foi dado pelos tupis, que designavam a parte que cabe ao Brasil, tá? Então, aqui a gente vai ver que houve muitas narrativas sobre a Abiala, né? Então, quando a gente estuda a questão do descobrimento do Brasil, a gente sempre, principalmente os pais de vocês, né? Talvez hoje, a gente vê que hoje se trazem outras reflexões e outras leituras acerca do da nossa colonização, principalmente quando vai se falar em descobrimento, né? Porque a gente já fala sobre invasão, né? Porque aqui não foi descoberto, aqui já haviam povos, né? Então, esse descobrimento aqui, com aspas bem grandes, é uma visão
eurocêntrica, né? Uma visão do europeu. Trazer essas narrativas é exatamente, né, ainda lembrar da época dos pais de vocês, que estudávamos na escola, na minha época, por exemplo, quem descobriu o Brasil? Aí a gente, Pedro Álvares Cabral. Que ano? 1500. Então, isso vinha nos livros de história, né, mostrando que os europeus chegaram aqui e descobriram esse lugar. E, na verdade, isso são apenas narrativas, né, contadas pelo olhar apenas do colonizador, né? Então, aqui, essas narrativas, né, por exemplo, o primeiro contato com os povos do lado de cá foi achar que os europeus acreditavam, quando chegaram aqui, que as pessoas que aqui viviam, todas elas eram indianos, né? Então, eles acreditavam que tinham chegado as Índias, né? Por isso que chamaram os povos que aqui viviam de índios, né? Então, essa aula nossa é exatamente para a gente esclarecer para vocês, né? Principalmente a levar a compreender as diversidades dos povos que aqui já viviam. Então, quando a gente traz aqui que a gente precisa pensar a nossa colonização com um outro olhar, né? Com um olhar agora mais crítico, né? Que não foi esse descobrimento, mas que foi uma invasão, né? Que foi que as culturas que aqui existiam, elas não foram valorizadas, né? Pelo contrário, elas foram tidas como atrasadas. Os povos que aqui já viviam foram tidos como povos bárbaros. Então, a nossa história, né? A história da América foi uma história contada pelo olhar do colonizador, né? Então, não menos importante, nós vamos lembrar aqui, principalmente, do etnocídio, ou genocídio cultural, do qual busca forçar a assimilação de um povo, suprimindo sua identidade. Portanto, quando a gente fala em América, né, América Latina, né, os latinos, né, a gente sempre acredita que os latinos é todo o povo. Por exemplo, os brasileiros, quando vão para os Estados Unidos, são reconhecidos como latinos e até passa a ser um nome pejorativo. Mas latinos, né, é derivado da língua latim e não voltado para a ancestralidade cultural, né? Então, a América Latina, pensar a América Latina, né, como muita gente pensa essas narrativas, é de uma civilização onde não haviam índios ou indígenas e negros, né? Então, a Abiala, ela vem exatamente para desmistificar, né, esse romantismo, até romantismo, de certa forma, da nossa colonização, né? Então, a Abiala, ela vem exatamente para trazer essa ressignificação dos povos que aqui já viviam, né? Os povos originários. É a autodesignação desses povos, né? Que busca reconhecimento das suas identidades. Então, a expressão indígena, ela é uma violência simbólica, né? Porque sempre o índio, o nome dado aos índios, né? Que nós nem mais usamos esse termo, mais indígenas, mas era como se todo mundo fosse igual. Não foi observada a sua diversidade, né? Então, quando a gente vem aqui comigo, quando a gente pensa, né, na nossa colonização, né, quando a gente pensa exatamente falando sobre essas narrativas criadas sobre a nossa colonização aqui, a invasão dos europeus, esse olhar etnocêntrico, né, acreditando que a cultura europeia era a superior, era a civilizada, e que os povos que aqui viviam eram atrasados, eram bárbaros, não eram civilizados, né? Porque não aceitaram, muitos deles não aceitaram serem subjugados pelos europeus. Então, quando eles se rebelaram, então eles eram tidos como
animais bárbaros, né, violentos, né, não eram civilizados. Então, todas essas narrativas criadas eram exatamente para mostrar, né, é uma história mostrada para a gente, contada apenas com o olhar do europeu, né, com o olhar do colonizador. Então, a diversidade desses povos que aqui viviam, né, a cultura deles, nada disso foi valorizado. Então, o olhar do qual se teve aqui era um olhar de superioridade de quem chegou para invadir essas terras. Então, falar da Abiala é falar da autossignificação, né? Autodesignação desses povos, né? Trazer de volta o reconhecimento desses povos como povos originários, povos que aqui já existiam, que aqui já usavam os rios, a floresta, né? E cuidavam dessa terra, da qual eles chamavam de terra viva, né? Então, voltando aqui para o slide, a gente vai pensar exatamente aqui no slide, né? Vamos voltar aqui para a tela. Voltando aqui, né? Então a gente vê exatamente essa violência simbólica cometida com esses indígenas, com esses povos, com esses povos que aqui já estavam, né? Quem eram então esses povos, né? Então, a gente vê aqui que antes da chegada dos invasores europeus, havia no continente uma população estimada entre 57 e 90 milhões de habitantes, que se distinguiam como Maia, Cuna, Chibate, Micheca, Zapoteca, enfim, vários nomes, Guarani, Caiapó, alguns nomes aqui, ó, que é Tupiniquim, o Aroni, Aimará, Asa, Nica, vários nomes que eu nem sei nem pronunciar, e peço até desculpas para essas culturas, né, das quais eu nem sei pronunciar alguns nomes dessas etnias, né, Yanomamis, né, Chavante, entre tantos e tantas nacionalidades e povos desses continentes, desse continente que aqui já estavam. Então, todos esses povos, antes da chegada dos europeus aqui para colonizar, né, para invadir este lugar, esses povos já existiam. E muitos desses povos, com civilizações extremamente complexas, né, com tecnologias, né, como já falamos aqui, com arquiteturas, matemática, enfim. O importante é esses povos originários e o seu reconhecimento, né? Então, a gente sempre tem que pensar, né, na história desses povos, né, que quando falamos que o importante papel de descolonização do pensamento que tem caracterizado o novo ciclo do movimento indígena no continente, cada vez mais movimento dos povos originários. Então, hoje, digamos, nesse nosso continente atual, contemporâneo, a gente vê a luta desses povos originários, né, dos seus descendentes, buscando a autodesignação desses povos, né, o reconhecimento e a sua identidade como povo que aqui tinha uma cultura rica, né, uma cultura diversa, né, e que não era uma cultura homogênea, que todo mundo era igual, mas que haviam vários povos com diversidades culturais diferentes, mas que essas culturas, eles se complementavam, né? Então, sempre que a gente pensa em falar de cultura, e isso vocês vão ver depois, e viram isso também, lá no terceiro ano vocês vão ver com mais ênfase, quando a gente vai tratar da questão cultural, a gente sempre tem que pensar em cultura como algo plural, né? Como algo diverso. Então, esses povos, havia uma diversidade de povos que foram tratados pelos europeus igualmente, como se todo mundo fosse igual, e não com as suas diferenças culturais, né? Então,
quando a gente pensa, por exemplo, nessa diversidade, né, nessas identidades nacionais que foram se formando, os indígenas tiveram, né, principalmente, e têm um papel muito essencial na construção dos países e das identidades nacionais desses países, né? Então, a influência na língua, na alimentação, nos costumes. Quando a gente vê, no caso do México, né? A gente aqui, ó, vai pensar aqui exatamente, ó, aqui, né? Sobre essas identidades, o povo argentino, né? O povo Cola, por exemplo, eles se fixaram em pequenas comunidades, praticando principalmente a agricultura e criando animais. Já os Mebias Guaranis, eles são nômades, vivendo da caça, da pesca, da coleta entre as fronteiras do Paraguai, da Argentina e do Brasil. Então, isso a gente percebe, olha só, a diversidade desse povo, que eles não eram iguais, né? Então, eles tinham, cada um deles, cada etnia dessas, das quais foram citadas aqui, eles tinham as suas diversidades nas vestimentas, no modo de falar, né? No modo de praticar os seus ritos, as suas festas, as suas crenças, no modo de cultuar. Então, eles tinham as diferenças. Alguns se fixavam em um lugar, né? E outros eram nômades, né? Então, toda essa diversidade fez parte dessa diversidade, principalmente quando a gente fala em país diverso, a gente lembra do Brasil, né? Desse caldeirão cultural brasileiro, tá? Então, falando aí de identidade nacional, né? Então, por exemplo, no México, né? Quando a gente vai falar agora do México, a gente vai lembrar exatamente dessa revolução que aconteceu em 1910. Essa revolução, ela foi um conflito armado de caráter popular, principalmente popular e liberal, que derrubou a ditadura de mais de 30 anos. E esse movimento, ele buscou principalmente uma reforma agrária, justiça social e democracia, principalmente que resultou na Constituição de 1917, trazendo a valorização da cultura indígena, né? Então, essa revolução aqui, ó, foi exatamente um divisor de água, do qual busca integrar principalmente os povos originários, né? E a identidade nacional desses povos. Então, essa revolução, ela iniciou um processo de resgate, ó, e valorização dos povos nativos, tá? Porque quando a gente pensa no México, a gente assiste filme do México, assiste novela mexicana, a gente não vê uma representação desses povos originários, né? Desses nativos ali. A gente não vê muito essas representações nas telas, elas não são mostradas, como se no México não houvesse esses indígenas, esses povos nativos, esses originários, né? Mas que o que foi importante exatamente nesse período foi resgatar a valorização desses povos, né? Então, habitado originalmente por civilizações complexas, né? E aí a gente traz exatamente o México, por exemplo, ele possui uma população indígena significativamente com aproximadamente 15% da população total do México são descendentes de indígenas, né? Então, esses povos, mesmo com tudo isso, eles enfrentam inúmeros desafios nos dias de hoje, né? Por exemplo, como dos maias, né? Dos toltecas, dos olmecas, dos astecas. O país incorporou de forma menos traumática seus povos tradicionais. Então, de certa forma, com essa revolução, ela trouxe uma nova valorização, né? Trouxe a valorização desses povos, né? Ali no México, né? Então, foi exatamente o que eu falei, ela foi um divisor de água para esses povos.
É importante lembrar, né, que a presença desse povo, né, na cultura mexicana e as influências dela está também na culinária. Olha só, os descendentes originários, eles representam hoje 30% dos mexicanos, né? Então, heranças culturais, elas sobrevivem com força, principalmente na culinária, né? No guacamole, que é o abacate, quando é misturado com tomate, com cebola, né? Existem várias maneiras de se fazer. Põe um azeite, põe um cheiro verde, né? Então, isso foi incorporado, inclusive, por outras culturas, por outros países, né? Então, às vezes, você está assistindo, de repente, um filme totalmente hollywoodiano e aí você vê alguém falando que está comendo um guacamole com tortilha, por exemplo, né? Então, isso mostra a presença muito forte dos traços culturais desses nativos, né? Dessas influências desses povos originários na cultura mexicana. A pimenta vermelha, as tortilhas e até o chocolate, por exemplo, são aceitas como orgulho, né, por essa cultura, tá? Também a gente traz aqui, né, os povos originários e as identidades nacionais, os traços indígenas, eles ainda são muito mais marcantes na Bolívia. E é interessante isso, né? Quem já teve a oportunidade de ir à Bolívia, inclusive o Brasil, e o estado de Rondônia, ele faz fronteira, né, com a Bolívia, né? Então, quem já teve a oportunidade de ir na Bolívia, pode perceber, quando a gente começa a ver aquelas pessoas ali, os bolivianos, eles são tudo muito parecidos, né? Os traços indígenas são muito fortes entre eles. E isso a gente não pode deixar de destacar, né? A força da Bolívia, né? Que 38% da população, né, da Bolívia, né, aqui, ó, eles totalizam 55% da população, né, se a gente for pegar hoje em 2026, eu peguei alguns dados de 2026, para mostrar, né, que 38%, além de tudo, se identifica, né, com essa população que é indígena. Isso para mostrar, principalmente, que a Bolívia é um estado plurinacional, que reconhece a diversidade desses povos na região. Então, falar na Bolívia é falar exatamente de um povo que busca todo o tempo a sua autodesignação, principalmente da sua identidade. E eles têm isso muito forte lá. A presença dessa identidade é muito forte entre os bolivianos, né? Então, olha só, isso a gente vê exatamente durante o período do Evo Morales, né? Onde a eleição do presidente Evo Morales, que é descendente, inclusive, dos Aimarás, né? Da etnia Aimarás, e mostrando também a força da quinoa na pauta comercial, né? O país é o principal exportador desse grão, que é um grão, né, que talvez no Brasil a gente não consuma tanto, mas principalmente pessoas que é muito ligada à alimentação natural, fitness, elas conhecem e usam a quinoa em suas refeições, né? Então, a Bolívia, o Evo Morales, ele trouxe exatamente, né, a presença dessa identidade, esse reconhecimento da valorização desses povos na Bolívia. Então, comprovam exatamente que a influência indígena, ela persiste até os dias de hoje, né? Quando a gente traz exatamente falando sobre a Bolívia. A Bolívia continua sendo um dos países com maior proporção da população indígena, principalmente na América Latina, tá? E no Brasil, né? A gente falou do México, a gente falou da Bolívia, né? A gente falou um pouco da Argentina. E no Brasil? Como se dá, então, essas identidades nacionais, né? E a gente sabe que a gente
vive, inclusive, num país reconhecidamente diverso, com culturas diversas, né? Então, no Brasil, olha só, hoje apenas, né? No Brasil hoje, apenas 0,83% da população é indígena, ou seja, 1.693.535 se autodeclararam indígena. Há uma miscigenação e diversas influências dos povos na nossa cultura, né? Então, estima-se, né, que para a gente pensar que no Brasil, olha só, 70% da população nativa brasileira, né, tenha sido eliminada por fome, por guerras, por escravidão durante o período colonial, né, e doenças trazidas pelos europeus, né. Quando a gente fala do Brasil aqui, né, dessa população, é uma população muito pequena, né, se comparada à população boliviana, se comparada também à expressividade da população mexicana também, né? Então, nós tivemos também as influências da língua, né? Da língua indígena entre nós, né? Na nossa língua, né? Nativa, né? Então, a exemplo da língua, o tupi nos legou exatamente cerca de 10 mil palavras, né? Herança cultural aí da língua indígena, né? Derivada do tupi. Então, tem o tupari, a ramarama, a munduruku, o puroborá, o mondé, o maué, o juruna, o aueti, o ariquém e o tupi guarani, né? Então, também, além da língua, além da influência nesse tronco aqui, todo esse tronco aqui da língua tupi, né, do qual nós herdamos, nós também herdamos heranças culturais nos gêneros alimentares, como o milho, o guaraná, a mandioca, né? E tantas outras coisas, né? O uso de transporte, como a jangada, a canoa, né? A mistura, né? E essas culturas que foram se misturando. E a gente percebe muito essa influência da gastronomia, da alimentar, exatamente aqui na região norte, né? Como tem essa presença dessa herança indígena nos nossos hábitos alimentares aqui, né? Então, a pergunta que se faz é o seguinte, né? Indígenas, né? Eles perdem a identidade se eles forem morar na cidade? E para aqui eu gostaria de chamar a atenção exatamente por isso, né? Tem um livro muito importante, né? É O Índio que Mora na Nossa Cabeça. É de um autor que é jornalista e antropólogo chamado Spencer Pimentel, né? Então, ele traz uma reflexão exatamente sobre para a gente compreender o papel fundamental dos povos e não apenas como uma figura histórica, né, desses povos indígenas. Então, qual é, na verdade, o que a gente tem na cabeça do que é ser indígena? Vamos aqui comigo, aqui na imagem, né? O que a gente tem na cabeça quando a gente né, a ideia de ser, quando a gente fala em indígena. Na minha época, olha só, já faz um tempinho, né? Na minha época, se comemorava o Dia do Índio, era com esse termo mesmo, o Dia do Índio, e era colocada aquela pena lá, aquelas coisas todas na nossa cabeça. Então, muitas vezes hoje, né, já em pleno século XXI, a ideia que a gente tem ainda do indígena é essa ideia, né, que foram trazidas nos livros de histórias antigos, contando a narrativa ainda, aquela narrativa que nós comentamos no início da aula, daquela narrativa ainda vista pelo olhar do europeu, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado. E esse livro, ele vai trazer à tona para a gente fazer essa reflexão. O índio que mora na nossa cabeça. Porque muitas vezes, como a gente estereotipa esses indígenas, essas etnias, né?
A gente põe um estereótipo lá de que são, porque disseram para mim que o índio é preguiçoso, né? Então, além da gente falar o termo que hoje não é mais usado, o termo índio, mas indígena, então a gente ainda vai criando esse estereótipo em cima dessas etnias, desses povos, né? E isso é preciso a gente ter muito cuidado, né? E acabar com esses preconceitos, né? De achar que a cultura indígena é uma cultura atrasada, é uma cultura inferior, né? Até porque a gente precisa tirar da nossa cabeça essa visão eurocêntrica ainda que muita gente tem, né? Então tem que ter cuidado, que hoje o que a gente precisa entender é que não existe uma cultura única, mas existe uma diversidade cultural, principalmente num país como o nosso, né? Desse grande caldeirão cultural. Então vamos aqui finalizando a nossa aula aqui para o slide novamente, tá? Vamos vendo aqui. Então, por exemplo, se você mora no Japão, come comida japonesa e usa roupas típicas do Japão, você deixará de ser brasileiro, de se sentir brasileiro, se você, por exemplo, vai morar no Japão e você é um brasileiro? Não, né? Você pode até adquirir alguns traços culturais da cultura deles, mas você vai continuar sendo brasileiro, né? Atualmente, identificar-se como indígena é, sobretudo, uma questão de autodefinição, né? Então, indígenas, eles não perdem sua identidade se morar na cidade, né? Os povos originários tradicionais da Abiala definitivamente não são todos iguais, por isso que a gente fala na diversidade. Lembre-se de que diferentes grupos apresentam tipos distintos de organização social, né? Então tem aqueles que moram numa montanha, no frio, vestem roupas de frio, vestem roupas mais voltadas para lã, né? Tem aqueles que moram em lugares mais quentes, então já as roupas já quase eles não se vestem com muitas roupas, e assim vai variar muito do lugar onde moram, né? Da língua que falam, dos deuses que eles servem, né? Então, finalizando, a Abiala é exatamente a concepção do bem viver, né? É um modo de vida dos povos originários que encontra-se atualmente nas constituições do Equador e da Bolívia. O bem viver é essencialmente um processo proveniente da matriz comunitária de povos que vivem em harmonia com a natureza. E no Brasil, em 2024, aconteceu exatamente uma luta por reconhecimento, né? Que é exatamente uma luta que mostra a presença desses povos aí, tá? Aconteceu exatamente em Brasília, reivindicações desses povos originários. Está aqui a bandeira Abiala, ó, a bandeira Ipiala, que nós vimos no início, né? A bandeira lá acompanhando esses povos, né? E aqui as nossas referências da nossa aula de hoje. E assim a gente finaliza essa primeira aula, né? Com todos esses pontos que nós tocamos. E também para conhecermos esses povos originários, do qual fez e faz parte da nossa diversidade brasileira. A gente se espera, então, para a próxima aula, onde a gente vai dar umas pinceladas nos pontos principais. A aula 1.2, que a gente vai dar uma pequena revisão e depois uma atividade. Até daqui a pouco.